Vamos ver se agora vai, gente. Oi, mudou de lugar. Oi. Mudei de lugar. A Catúcia falou para eu mudar, ficar mais perto. Então, olha, gente, a Osley. Que Que legal. maravilhosa! Temos uma presença internacional. Ai, que Tá, máximo. Vamos lá. vamos tentar. Vai. Não, era Você quer isso, terminar? era Era isso. Não, isso? era Tá bom. isso, era isso. Era... Tá, Vamos ver isso. Não vou desistir, não, Rafa. Vamos tá bom. lá. Bom, Não, o que eu você já. estava querendo, o que eu estava terminando assim, só para concluir, é de que a gente precisa, para poder garantir que todo mundo tem acesso aos mesmos direitos, a gente tem que tratar as pessoas de forma diferente, né? E eu estava trazendo que as crianças e as mulheres, né, e especialmente as mulheres negras, num processo como esse que a gente está de crise, são os últimos a serem considerados e os que mais são afetados, né? Então é muito Sim. importante que a gente pense sobre isso. Beijo, Cleide, linda. Mas você já começou a falar sobre a quarentena, e aí eu queria pensar também nesses dados que já estão sendo divulgados, né? A China, as ONGs na China nos alertaram quando eles, né, estavam em quarentena lá sobre o Sim. aumento, né, da violência, 3 vezes mais. O Rio de Janeiro já em 50% mais, e aí a gente tem várias estatísticas. Eu queria saber com você como é que, nesse caso, as vítimas elas podem agir. Você falou sobre essa questão de alguns serviços que não estavam funcionando, mas que o Ministério, o Pérola Baiton mesmo, né, o Ministério Público entrou com uma ação, ele voltou a funcionar. E aí alguns outros serviços, eu até falei com a Silvinha, inclusive, ela me disse que alguns serviços estavam funcionando com horário reduzido da assistência, Sim, mas estavam sim, funcionando. Então, eu queria sim. saber contigo, nesse cenário de crise, de pandemia, como é que as pessoas, como as mulheres podem, a que serviços elas podem recorrer e como Tá, nós, mulheres que não sofremos violência, o que nós podemos fazer? tá. Se a gente Vamos vê lá. alguma mulher sofrendo, o que pode ser feito? Tá, eu acho que a gente, vamos voltar para aquela primeira pergunta que você fez, para a gente poder entender que são vários níveis de ajuda, tá? Então, assim, acho Tá. que a primeira coisa para a gente entender como que a gente age diante diante de um processo de violência, num processo de distanciamento social, eu acho que tem um nível que é como é que eu vejo como a violência me afeta, tá? Então, acho que tem uma questão aí de como a gente se revê, porque a violência não está fora da gente, tá? Então, acho que a gente primeiro precisa reconhecer de que essa violência, ela existe, e ela existe dentro, inclusive, da nossa própria casa. Um segundo nível é como é que a gente percebe o nosso entorno. Então, o Agora Que São Elas lançou ontem uma campanha super legal. Vizinha, você não está sozinha. Né? Ai, eu vi. A gente falou sobre os idosos, né? Há vários cartazes que são colocados dentro do elevador. Olha, idoso, se você precisar de um apoio para ir no supermercado, pode deixar. I love you too, Osley. Thank you. Ai, que demais. Ela está lá na Dinamarca, a Osley. Muito legal. E eu acho que a gente... Então, todas essas ações também servem para as nossas vizinhas, né? Como é que a gente pode se colocar à disposição para que as vizinhas sintam nas nossas casas um espaço de acolhimento e de fuga, se ela estiver numa situação emergencial para o que está acontecendo? Então, é muito importante. A gente colocou essa semana, ontem, eu acho que foi o post de ontem do Instituto, exatamente um post falando assim sobre com um plano de segurança para a mulher saber o que fazer numa situação emergencial. Então, é muito importante que a gente tenha uma mala pronta, se a gente precisar sair no meio da noite. É muito importante saber quem é o vizinho ou a vizinha que eu posso recorrer se alguma coisa estiver acontecendo. E é importante que a gente tenha na ponta dos dedos os números que podem nos ajudar. Então, assim, a gente tem dois grandes números nacionais que são importantes, né? O 180 e o 190, que são serviços diferentes, então isso é bem importante, porque o 180, ele é uma central de atendimento às mulheres. O que significa isso? Que ele tem, basicamente, 3 grandes objetivos. Informar as pessoas sobre os serviços que estão abertos, serviços que estão fechados, o que fazer, para onde ir, fazer uma denúncia, né?
ou poder ajudar com informações sobre outras coisas, sobre o que fazer se a minha vizinha está sofrendo violência, por exemplo, né? Então, o 80 ele é uma central de atendimento. O 190 é o seguinte, se eu estiver correndo risco de vida, eu preciso ligar para a polícia. Não tem jeito, é isso que eu tenho que fazer. Então, esse é um caminho e um processo importante. E a polícia também está se revendo. Inclusive para entender que as tecnologias, assim como a gente está aqui hoje conversando, as tecnologias elas também têm servido para ajudar a acelerar esse processo. Ontem o governo de São Paulo, antes de ontem, desculpa, abriu o boletim de ocorrência de violência doméstica online. Por quê? Porque muitas mulheres não estão conseguindo sair de casa para pedir ajuda. Então, agora você pode fazer. O Ministério Público, a Defensoria, em vários estados, já disponibilizou um WhatsApp para serviços de atendimento às mulheres. Então, as pessoas elas estão sim se revendo. A Mônica está aqui falando. Eu vi. Exatamente, que a análise de risco e o plano de segurança, ele previne possíveis feminicídios. Exatamente, Mônica, obrigada, é isso mesmo. Isso é muito importante que a gente reconheça, porque aí a gente consegue entender, inclusive, qual é o tamanho do risco que eu tenho. Pode ser um risco que nem é um risco com relação à sua proteção física, mas, por exemplo, todas as crises de ansiedade, processos, uma crise de depressão. Então, assim, poder entender como você está nesse momento, é importante que você tenha um espaço para quem ligar, quem é a pessoa que você pode ligar e contar sobre esse processo, né? Então, olha só, a Mildina está aqui, a Mildima está dizendo de um projeto legal que tem com as vizinhas, olha só, porque ela é lá de Poá, e ela está falando, e sim, é super importante, viu, Mildima? Porque a gente tem que entender o seguinte, num processo como esse que a gente está vivendo, a gente precisa de solidariedade e a gente precisa de colaboração. Então esse é um primeiro nível de colaboração, tá? Um segundo nível de colaboração é quando você começa a pensar como é que cada um dos setores trabalha articuladamente para que a gente consiga fazer um processo de verdade de proteção. Por quê? Porque a violência contra as mulheres, ela não tem uma solução única. Então não existe nenhuma coisa que eu diga para você que vai resolver o problema dessa mulher. Vem cá. Fala oi. Ai, Maquine maravilhosa! Que saudade! E ela tá tão falante agora, Nossa gente. Senhora, demais. Ela tá muito falante. Oi, Maquine! Tudo bem, sua linda? E aí, ela... então, o que acontece? Ela fica aqui? Então, tá bom. O que acontece? Tem um segundo nível, que é como que cada um dos setores pode trabalhar para apoiar, né? A gente não tem, e aí por isso que é tão importante, que a sociedade civil continue fazendo o seu papel para garantir a segurança das mulheres. Por exemplo, você tem várias instituições que têm um trabalho super importante de acolhimento às mulheres. Várias organizações OS que têm trabalhado dentro dos abrigos. Os abrigos hoje têm recebido muito mais mulheres, né? Porque a gente está numa situação onde a gente tem um aumento dessa procura e tem várias OS que estão precisando de apoio. Então, assim, se eu não estou em nenhuma organização, eu posso ajudar uma organização a se estruturar. O mapa do acolhimento, ele é um espaço super importante, porque lá você tem psicólogas e advogadas que podem te apoiar, né? E você tem e o que é muito interessante, né? Numa situação de crise, os serviços que melhor funcionam, por mais questões que a gente possa ter com os serviços públicos, são os serviços públicos, que são os que estão abertos, e a gente pode sim monitorar para saber aqueles que estão funcionando melhor e aqueles que não estão. Essa é a nossa responsabilidade. E como empresas, né, e aí falando também sobre essa dimensão, a violência contra as mulheres é da nossa conta, e sim, as empresas têm um papel fundamental. Se elas são produtoras de produtos essenciais, a gente pode sim pensar como disponibilizar esses produtos essenciais, por exemplo, cesta básica, por exemplo, hospedagem,
né? Que são serviços super importantes num momento como esse. Como é que a gente se organiza como empresa para poder apoiar as mulheres, né? Então, acho que essas são algumas... Ah, a Silvinha voltou, que bom. Essas são algumas das questões e alguns dos processos. Então, o que é muito importante? Só resumindo, né? Primeiro, é muito importante que a gente consiga entender as diferentes formas de violência, tá? Porque a gente não está falando só sobre a violência física. Depois a gente começa a perceber o nosso entorno, quem são as nossas vizinhas, como é que eu estou cuidando das pessoas, como é que eu estou cuidando das pessoas que estão mais, daquelas minhas amigas. Eu estou ligando para quem, como é que eu ligo para essas pessoas e converso com elas sobre qualquer outra coisa, né? E aí, no meio dessa conversa, você pergunta como ela tá, não julga essa pessoa, né? É muito importante, os homens, né? Tem vários homens aqui com a gente nessa live. A importância de vocês de poder falar com outros homens sobre a violência contra as mulheres, né? Não é só um papel das mulheres, ligar para os seus amigos também. Por quê? Porque uma insatisfação financeira somada a um cerceamento social, que é isso, né? Esse aprisionamento dentro de casa, somado a uma limitação emocional que os homens têm de conversar, é uma bomba relógio, né? Por quê? Porque você acaba não tendo um espaço para poder falar sobre essas coisas. Então, é muito importante que a gente também reconheça esse lugar e possa conversar com esses homens. Essa conversa de homem para homem é super importante. Isso aí, Rafael. E acho muito legal isso que você falou sobre a informação, que é o que a gente também está fazendo aqui, tentando levar o máximo de informação para as pessoas. Muita gente já sabe, mas eu tenho um exemplo sobre essa questão da informação. Eu fazia um trabalho numa delegacia da mulher aqui em São Paulo, e aí eu fiz um atendimento uma vez. Para quem não sabe, sou psicóloga, que nem me apresentei no começo, olha só. Então, eu fazia um atendimento uma vez. E a pessoa veio, a mulher veio até a delegacia e ela falou que ela estava procurando no Google sobre, ela começou a jogar umas palavras, ela vivia violência, ela começou a jogar umas palavras no Google e ela começou a achar uma série de matérias, de dados, de números, e aí ela entendeu que ela vivia e sofria violência, porque ela não sabia, ela não conseguia nomear. Entendeu? Então, né, o companheiro batia nela, tinha violência psicológica, violência patrimonial, vários tipos de violência. E ela não sabia, todas as pessoas que ela conhecia, inclusive a mãe e a avó, se relacionavam dessa forma. As vizinhas, as amigas. E aí ela disse, eu aprendi no Google, e agora eu aprendi também que tinha delegacia da mulher. E eu vou me separar, e eu quero fazer boletins de ocorrência, porque eu não entendia que tinha outras maneiras de viver o amor. Eu achei isso incrível, acho que é um bom exemplo sobre a importância da informação, né, Mafu? Exatamente. Da gente passar a informação. Exatamente. E tem a Clarice, acho que é Saga Clarice, falando Sim. exatamente sobre isso, sobre a importância da vizinha dela, que foi quem a salvou de uma situação de violência. Então, assim, às vezes é simplesmente isso, né? Bater na porta e falar, olha, tô aqui, né? Tô aqui se você precisar. Ou é isso mesmo, colocar no elevador mesmo. Olha, gente, sou do apartamento tal. Se você precisar de alguma ajuda, você pode bater lá, que eu vou estar lá para te acudir, enfim. Então, acho que se colocar nesse lugar, e muito importante desse processo, é você não realmente... Assim, acho que é importante reforçar isso, não julgar essa mulher. Porque essa mulher, muitas vezes, quer separar da violência, não desse homem. Então, assim, a gente precisa entender esse processo, entender como o ciclo da violência funciona. E num processo como esse que a gente está, os problemas que a gente tinha, eles só se potencializam. Não é que surge nada novo, não tem nada novo no que a gente está falando. Não. Mas eu acho que é como a gente se relaciona com esse problema de um outro jeito. Acho que é a possibilidade da gente trazer para mais perto todas as tecnologias, trazer para mais perto aquelas pessoas que a gente acabou deixando mais distante, porque assim, eu já falei várias vezes para ela não se separa, então já larguei de mão, não quero nem saber mais, né? Que eu acho que isso também ajuda as pessoas a poderem se sentir seguras. Ela precisa se sentir segura, ela precisa sentir confiança. E esse estabelecimento da confiança só é possível se não existe julgamento, né? Sim, com certeza. Essa questão da gente não julgar, da gente se colocar, né, à disposição do outro, porque muitas vezes as pessoas falam sobre esse sentimento de impotência, né? Eu tenho uma vizinha que sofre violência, uma amiga, e eu não sei o que fazer, né? E aí eu lembro uma vez que
uma grande amiga nossa, a Tereza, né, maravilhosa, né, a Tereza, ela disse isso me marcou muito, que ela falou que ela deixava sempre a porta aberta, né, porque nem sempre a mulher está pronta para romper com esse ciclo, né, e a gente também, quem Isso, quer ajudar, entender isso é muito importante, né, então quando você diz o não isso. julgamento, mas deixar essa porta aberta, né, não É, fechar a porta é, porque a gente não entende, né, porque que aquela mulher exato. ainda não consegue, né, quem É, me falou e isso se uma vez, isso me você marcou. e a Tereza é uma amiga nossa que é juíza, né, da Vara de Violência contra as Mulheres, e o que é muito importante é que do trabalho da Tereza, como é o trabalho da Silvinha, da Renata aqui, que é delegada, tem várias aqui que estão no serviço público, é exatamente esse, é deixar a porta aberta. Ela vai vir uma, duas, três, 10 vezes e contar a mesma história, e talvez nessas 10 vezes ela não esteja pronta, mas na 11ª ela vai estar. Então, assim, é muito importante saber que cada mulher tem um tempo, cada processo é Sim. muito diferente e a gente precisa respeitar isso, porque é só assim que de verdade a gente ajuda as mulheres a saírem da violência, né? Mafô, eu queria te fazer outra pergunta, agora sobre políticas públicas. Você, no começo do nosso bate-papo, você falou um pouco, né, sobre alguns caminhos, né, referente a políticas públicas, mas eu queria saber se você tinha, como você disse, não existe uma solução, uma caixa pronta, né, que a gente Uhum. vai eliminar todas as formas de violência hoje. A gente gostaria, mas isso não existe. Mas pensando em políticas públicas e fazendo essa relação com a responsabilidade que a gente tem, com o voto, né, fazendo toda essa relação, pensando política, né, o que significa, né, todos nós sermos responsáveis enquanto cidadãos para a eliminação da violência, o que você poderia dizer sobre políticas públicas e sobre essa nossa responsabilidade de todos nós com relação ao enfrentamento da violência? O que é uma política pública, né? É aquilo que está disponível para que as pessoas possam acessar. Uma política pública voltada para o enfrentamento da violência não necessariamente é aquela política que trabalha só com o tema explicitamente, mas uma política pública que é bem feita, ela leva em consideração que a violência ela é parte constituinte da forma de como a sociedade se estrutura. A violência está na nossa sociedade. A grande questão é que quando a gente fala sobre violência contra as mulheres, tem o principal fator para as mulheres sofrerem essa violência é porque ela é mulher. Né? Então, a gente precisa pensar que as políticas, primeiro, elas não podem ser a política só voltada para o sistema de justiça, que nem de segurança pública, né? Então, muitas vezes a gente acha que pensar política pública para as mulheres é ter mais delegacias abertas, e não é isso. Primeiro porque toda vez que a gente abre uma delegacia 24 horas, a gente tem que pensar como é que ela vai funcionar 24 horas. Como é que a gente vai fazer um regime para que as pessoas que trabalhem dentro da delegacia também não sejam expostas a um processo de burnout, por exemplo, ou um processo de sobrecarga de trabalho. Então você ter... Porque assim, se a gente imagina que só a polícia resolve um problema de violência, a gente tira todos os outros fatores. Por que é uma política pública voltada para o enfrentamento da violência na saúde? É você conseguir ter os profissionais de saúde preparados para atender e reconhecer os diferentes tipos de violência. Né? Então, agora, por exemplo, toda essa questão da notícia, sempre foi, faz há 11 anos que existe essa portaria que diz que no serviço de saúde, quando um profissional detecta que aquela mulher está sofrendo violência, ele precisa notificar para que essa mulher seja atendida devidamente dentro do sistema de justiça, como uma violência doméstica, isso acaba desaparecendo, por exemplo. Dentro das escolas, as crianças, elas mostram muito de como essa violência acontece. Eu estava tendo uma conversa com o pessoal da creche da Avon, que cuida, né, nosso berçário, e muitas das violências domésticas sofridas pelas mães são relatadas pelas educadoras da creche. Então, assim, pensar numa política pública é pensar que elementos são importantes para a gente garantir o desenvolvimento das diferentes populações. E a violência contra as mulheres, a gente querendo ou não, ela faz parte da nossa sociedade. É como se, por exemplo, até o ano passado, a gente não tinha uma estratégia, por exemplo, para olhar a violência doméstica dentro das empresas. Por quê? Porque, afinal de contas, a violência doméstica acontece entre 4 paredes, eu estou aqui na empresa, isso não tem nada a ver comigo. Isso tem tudo a ver com você. Você mesmo falou de um dado super importante. Uma a cada 5 faltas no mundo do trabalho é decorrente da violência doméstica. Em 2016, 15 milhões de dias foram perdidos
só Uau. por causa da violência doméstica. 1 bilhão de perda salarial só por absenteísmo. Eu não estou nem falando sobre outras questões de saúde relacionadas à Sim. violência contra as mulheres. Então, o que eu estou querendo trazer? Que uma política que pensa o desenvolvimento de um país, ela precisa levar em consideração as questões de gênero, as questões de classe, as questões de raça. Por quê? Porque esses 3 componentes, eles são estruturantes, e a religião também, né? Se a gente for pensar, Sim. a religião também, ela tem um fator muito Sim. importante nessa questão emocional. E nesse momento especificamente, ela é super importante, para o bem e para o mal. Né? Então, assim, a gente precisa aprender a usar a religião para trazer essas discussões, porque também a gente tem visto, né, muito abuso dentro dos espaços religiosos, mas ao mesmo tempo um espaço importantíssimo de acolhimento que muitas mulheres só têm no espaço religioso. Então, a gente precisa entender que os determinantes sociais, eles são fundamentais para a construção de uma boa política que de verdade garanta as necessidades básicas de todo ser humano, né? Como a segurança, como a moradia, como a alimentação, que foi aquilo que a gente colocou no começo, né? E aqui eu tô vendo que tem várias pessoas que gerenciam, por exemplo, aqui tem, acho que a Renata, falando que ela gerencia, né, um CDCM, que é um centro de defesa das mulheres, na Casa Verde. E ela está falando sobre a importância da gente ter um processo que é muito mais que vai para além das mulheres, né? Que é essa questão dos homens. A Mônica está trazendo uma reflexão importante, e aí esse é um ponto importante que eu queria destacar, que é o seguinte, toda política, por que as pessoas, uma boa política, ela só é boa quando as pessoas voltam, né? E por que muitas mulheres não voltam para o serviço de atendimento? Uhum. Porque elas têm medo de ser julgada e culpabilizada. E não é um medo à toa, é porque é isso que acontece, né? Então, isso é muito importante, que a gente deixa a porta aberta sem um processo de julgamento, né? Que senão a gente, né, reforça que a gente está fazendo para eliminar a violência, mas na verdade a gente está sendo tão violento quanto aquelas violências que a gente está tentando combater todos os dias, né? Sim. É isso. Você falou das políticas públicas para a educação, e a gente, quando fala de violência contra as mulheres, a gente pensa muitas vezes nas mulheres adultas, né? E eu sei que né, uma das bandeiras do Instituto, né, esse enfrentamento contra as mulheres e as meninas. Eu queria saber se você acha que a gente teve algum avanço em relação a políticas públicas para as meninas e também a fazer essa conversa, que não é uma conversa fácil, não é fácil conversar sobre violência com as mulheres, mas com as meninas, isso pode, de repente, até ser considerado um tabu, às vezes, você não acha, Mafô? Porque são mais jovens, e a gente sabe que os números de violência sexual acontecem, né, até 13, 14 anos, são na adolescência, na infância e na adolescência, a gente tem um problema muito sério sobre isso. Eu acho que a gente, não só com relação às meninas, mas com relação às crianças, a gente ainda tem muito que avançar. A gente está num processo ainda muito inicial, né? A doutora Valéria Scaranzi fez um trabalho super incrível, chamado Namoro Legal, onde ela vai trazendo essa discussão sobre o abuso e o relacionamento abusivo de um jeito que ela não fala sobre violência, né? E nós, recentemente, fizemos um trabalho com a Turma da Mônica, que era Novas Histórias para Meninos e Meninas, exatamente para fazer essa discussão com as crianças. O que acontece? Cada vez mais cedo, as crianças e as meninas têm sofrido violência. E aí, o que acontece? A gente acaba tendo poucos elementos, e aí por isso que é tão importante entender que a violência contra as mulheres e meninas não é um problema de polícia. Porque quando acontece contra meninas e crianças, não é a polícia que vai resolver. E eu vi que várias pessoas aqui colocaram, a Márcia e mais alguém aqui colocou com relação ao atendimento psicológico. Isso é fundamental, porque é nesse espaço que a gente consegue entender aquilo que não é possível nomear na racionalidade. Então, assim, não só é importante para as mulheres, como é muito e é fundamental para as crianças e para as meninas. E o que a Valéria traz sempre? A gente esteve juntas em algumas oportunidades e sempre surgem duas perguntas muito, muito importantes para fazer para as meninas. A primeira é, meninas de 14, 12, 14 anos, tá? Muito jovens. Quem já deu a senha do seu celular para o seu namorado? 90% delas levantam a mão.
Por quê? Uau. Porque dar a senha do celular é um sinônimo de que você gosta dele, né? Então, assim, essa troca. E a segunda, quem já esteve num relacionamento abusivo? É muito chocante quando você vê quase metade da sala levantar a mão com 14 anos e já ter vivido um relacionamento abusivo. Gente, como que isso é possível? Do que a gente está falando? E aí, de novo, volta a importância da gente falar. Eu vi que o Guilherme aqui do Papo de Homem está aqui. Isso é super importante. Se a gente não formar melhor os meninos, se a gente não trouxer novos modelos de masculinidade, novas formas de se relacionar, a gente não vai construir homens diferentes, né? Então, aí vem de novo a importância. A gente tem um trabalho enorme para fazer. E onde a gente consegue fazer esse trabalho? Na educação e na saúde. No caso das meninas e das crianças, esse o espaço. E o nosso trabalho com a Turma da Mônica, o que foi muito legal? Porque também foi um processo de aprendizado para a gente. Quando você fala com crianças, você não fala sobre sobre a violência em si. Você fala sobre valores. Que valores precisam estar presentes para que a violência não se instaure. É diferente a conversa. Então, acho que esses são aprendizados que a gente vai tendo ao longo da nossa trajetória, que vão ajudando a gente a encontrar caminhos para poder falar sobre as coisas que são importantes para esse público. Mas a gente tem um desafio enorme, que é conversar sobre esses relacionamentos abusivos e dizer quais são as limitações, quais são os limites das relações. Dar a sua senha é quebrar a sua privacidade em nome de uma ideia de que o amor tá relacionado a isso. Isso está completamente distorcido. Né? Então é super importante que a gente consiga iniciar essa conversa cada vez mais cedo, cada vez de um jeito com menos tabu. E você tem toda a razão, assim, é um tabu falar sobre isso, mas a questão elas estão namorando cada vez mais cedo, se relacionando cada vez mais cedo e sofrendo violência cada vez mais cedo, né? Por uma série de fatores. Você estava falando, eu estava lembrando o que aconteceu comigo. Eu falei assim, não, é um problema isso, mas não é tanto. Aí tava eu no Sesc, tá? Com a minha filha de 2 anos, essa que vocês viram agora há pouco por aqui. E aí eu tava trocando ela naquele banheiro feminino, familiar, e aí tinha uma mãe do meu lado, né? E eu tava trocando, enfim, né? A gente troca todo mundo. Aí ela me solta o seguinte comentário: nossa, essa daí vai dar trabalho, olha o corpo dela. Eu falei, gente, assim, sabe o negócio quando você não consegue nem imaginar? Como? Sim. Gente, ela tem 2 anos de idade, que corpo? Do que você tá falando? Ela ficou tão constrangida, porque assim, eu fiquei tão... Eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo. Sim. Então a gente parece que é um negócio tão longe da gente, mas não é, assim, é muito cedo. E de novo, vem toda a questão da sexualização. E tem um estudo americano que mostra que as meninas negras de 6 anos são consideradas mais preparadas sexualmente do que as meninas brancas. Eu falo, gente, é criança, do que vocês estão falando? E aí que mostra porque, de novo, vamos voltar para os dados. Quando a gente fala sobre estupro, a gente fala sobre estupro de adultas, mas a maior parte dos estupros são de vulneráveis. E com meninas abaixo de 13 anos. Então, assim, do que a gente está falando, né? E eu lembro sempre da doutora Albertina trazendo os dados de crianças, bebês, entendeu? Então, assim, é muito sério isso, né? A gente está falando de um... Exatamente, Silvinha. Ela nem se deu conta de quão violento era o comentário. Assim, é tão absurdo. Sim. Mas eu fiquei tão chocada. Então, assim, tem muita coisa pra gente fazer. A gente precisa começar a fazer essa discussão com menos tabu, com menos violência, com menos julgamento, né? Sim. Mafô, estamos quase no final já. Sim. Aí nós temos as 2 últimas perguntas. Tá bom. Uma que eu nem ia fazer, mas você trouxe o assunto sobre a sexualização, e aí eu acho que é um dado importante porque faz essa conversa com os marcadores, né, Mafô? Sim, como você disse, desse estudo das crianças negras, das crianças brancas, como cada um é visto no mundo, né? Então, pensando na sexualização, e você também falou sobre os homens e sobre os meninos, que eu acho que é importante. O que você acha? Porque parece que a gente precisa de uma transformação. Oi, Modric! Lindo. Pode falar, então, pode falar que ele vai ouvir precisa. também. Tá bom, parece que a gente precisa de uma mudança cultural, porque existe na mentalidade, né, no imaginário das pessoas,
que crianças são sexualizadas e que podem ser sexualizadas. Exatamente. Né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão do machismo, da misoginia, que a gente faz muita relação. Eles são muito lindos. Tá acabando, mas é assim, entendeu? Não, mãe é assim, gente, fazer live. Não, com certeza. As crianças vêm, aparecem. A gente faz essa relação muito em conta também dos movimentos feministas, de todo o debate, a discussão que hoje em dia estão sendo promovidos. A gente faz essa ligação de que a violência, esse último extremo do machismo, da misoginia, onde eu vou lá e bato, onde eu acho que o outro é dono, né? Eu possuo aquela pessoa, enfim. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão do machismo, da misoginia, do sexismo, o quanto que isso contribui para que as violências aconteçam. E já no caso de crianças e de meninas, né, sendo sexualizadas, como que essa intersecção, né, de raça também contribui para isso, a forma como a gente olha cada uma dessas crianças e dessas meninas. Olha, gente, Dulcerita, olha as nossas promotoras maravilhosas aqui. Todas maravilhosas, lá da Paraíba. prestigiando. Olha, Mari, assim... eu tenho refletido muito sobre como fazer essa discussão sobre o machismo de uma forma que não entre nessa esfera dos gatilhos antidialógicos e entre na história do mimimi e tudo mais, né? Sim. E eu acho que a melhor forma de poder fazer essa reflexão é a gente tentar entender o quanto isso se traduz dentro da nossa própria vida, sabe? A discussão, essas discussões, elas estão num nível tão profundo de naturalização, e acho que a Silvinha até trouxe isso em algum momento aqui, que a gente tem muita dificuldade de reconhecer, inclusive, que elas existem, porque a gente naturalizou tantos processos que a gente acha que isso é assim, né? Então, por exemplo... essa coisa da posse dos homens sobre as mulheres, isso é tão enraizado que a naturalização dos ciúmes faz com que isso seja encarado, por exemplo, como uma questão, como amor. Como uma questão, né, que não é nada, não tem nada de amor. Não. Mas a gente naturalizou tanto, ai, que legal, ele tem ciúmes de mim, nossa, que bom, eu sou amada. E na verdade não é isso. Então, assim, é difícil a gente conseguir entender isso se a gente não trouxer isso para a esfera do que é a experiência prática disso, né? E é muito importante entender que, assim, a gente não quer, e acho que a forma de poder trazer essa reflexão é dizer assim, o que a gente precisa garantir é que todos tenham as mesmas oportunidades. Será que se a gente tratar as pessoas do mesmo jeito, homens e mulheres, a gente vai ter as mesmas oportunidades? Então, essa eu acho que é a reflexão importante para a gente fazer, né? Para poder ajudar as pessoas a entenderem o que o machismo faz com as nossas crianças, com a gente, com as relações que a gente estabelece. A gente muitas vezes nem percebe que a gente deixa de assumir determinados lugares por medo de como a gente vai ser vista, né? Então, tudo isso são reflexões que a gente precisa pensar que não existe lugar onde as mulheres não possam estar. Agora, o que acontece é que a gente vai ter que lidar com muito mais relações de poder, que são relações, e quanto mais a gente subir, mais isso vai ficar evidente, né? E isso dentro do serviço público fica muito evidente, porque as nossas promotoras sempre contam o quão difícil é, dentro dos espaços de poder, fazer as discussões e ser respeitada, é que dificulta, inclusive, a nossa forma de entender como as coisas acontecem. Por exemplo, eu sempre faço uma pergunta para as mulheres, né, quando eu estou nas palestras, que é: quem conhece a sua maior fortaleza? O que é aquilo que você faz de muito bem? Porque só é uma coisa, né? E normalmente as pessoas não sabem, elas atrelam o que elas fazem muito bem àquilo que elas fazem como profissão. E aí, quando elas deixam de ter aquela profissão, parece que a essência dela, daquilo que ela é muito boa, perde o sentido. Outra coisa, por exemplo, a gente tem uma dificuldade super grande, muitas vezes, de conseguir ajudar
a recolocar as mulheres no mundo do trabalho, porque todo esse processo que a gente vive de ser minimizada e nem perceber que a gente nem se coloca como parte de que a gente pode, por exemplo, né? Que a gente pode sim concorrer a cargos de direção, que a gente pode sim, porque esse lugar, como ninguém nunca teve lá, então assim, esse lugar é quase inatingível. Então é super importante que a gente cuide dessas questões, né? Porque o machismo, ele se expressa exatamente aí. Se expressa na dificuldade das mulheres se colocarem dentro dos espaços e serem ouvidas, se expressa na dificuldade que a gente tem de conseguir reconhecer que a violência que acontece contra as mulheres não é igual à violência que acontece contra os homens. Porque os homens isso não acontece porque eles são homens. Acontece porque eles estão num país que é violento. E as mulheres, o tipo de violência que as mulheres sofrem é pelo fato de elas serem mulheres. Então, assim, tem uma diferença nessas questões. Isso não quer dizer que é melhor ou pior, só quer dizer que é diferente. E que a gente precisa lidar com isso. E que o que dificulta isso são esses modelos mentais que a gente tem que vão colocando as mulheres em determinados lugares. Por exemplo, essa coisa de que mulher nasceu para cuidar. Desculpa, gente. Assim, da onde veio essa história? Não tem nada no sangue. Você quer suco de morango? Pede pro papai. Então, assim, é muito difícil isso, né? De que a gente não consiga lidar com essas questões, né? Eu já pego para você, tá? Então, acho que essa é uma questão para a gente, enfim, ir conversando, encontrando formas. Agora, o que eu acho que é um desafio nosso, e que eu coloco aqui para todas vocês e todas nós aqui, é pensar, ó, vem cá, olha só para a Dulcerita te ver. Fala, oi! É que a gente precisa encontrar formas e gatilhos, formas de dialogar que sejam menos antidialógicas, sabe? Menos bem e o mal, sabe? Porque eu acho que isso tem dificultado muito as nossas conversas, né? Então, ó, vou colocar aqui para você ouvir. Mafó, última pergunta. Pra gente terminar esse bate-papo tão legal. É uma pena. Vamos fazer... temos que terminar, né? Senão daqui a pouco o Instagram termina pela gente. Exatamente, exatamente. Bom, é muito importante a gente encontrar sentido nas coisas que nos acontecem, né? Nós duas somos psicólogas, né? Então a gente entende o quanto que é importante, até por nós sermos um país com tantos números de ansiedade, depressão, é muito importante. Então a gente hoje vive essa pandemia, essa crise, e aí eu queria que você falasse um pouco como é que a gente pode colher frutos. Opa! Oi! Não estamos te vendo. Pronto. Aí, voltou. Como é que a gente pode colher frutos do que a gente está vivendo agora? Porque, assim, as relações com o mundo, com o trabalho, entre as pessoas, provavelmente elas vão mudar, né? Depois dessa quarentena global, né? Então, a gente acha que muitas coisas vão mudar. Como que a gente pode colher frutos, né? Pensando na temática, né, da violência, da eliminação da violência, o que essa quarentena pode nos ensinar para a gente colher frutos e utilizar isso ao nosso favor? Para também dar um pouco de sentido para o que a gente está vivendo, que é um momento sem precedentes na história e muito difícil, né? Sim. Mas eu acho que você trouxe, assim, acho que as coisas mais importantes de entender é o seguinte. A coisa mais importante, ou as coisas mais importantes que a gente vai poder tirar desse momento são as nossas priorizações, né? Quem a gente prioriza, né? Porque ficou claro que se a gente não olhar para as pessoas, não existe economia, não existe país, não existe nada, né? E isso está muito claro, não para o Brasil, talvez para todas as pessoas, mas para os outros países isso ficou muito. Então, quando você começa a perceber como os países têm se relacionado com o coronavírus, a coisa mais importante são as pessoas. E quando a gente fala sobre as pessoas, a gente tem um desafio aí que é poder sair para além da nossa bolha, né? Que é uma coisa muito difícil, porque ela é muito dolorosa. Ela é dolorosa porque a gente acaba vendo que a nossa dor, ela é uma dor muito menos, talvez muito menos importante nesse momento para a gente garantir um processo como esse, e muito mais o que a gente pode fazer para as outras pessoas, né? Você sabe que eu morei num país em guerra,
E quando eu era muito pequena, né, os 2 anos, dos 2 aos 6, né? E uma das coisas que eu lembro muito claramente desse processo é que, para mim, o que mais ficou forte foi o sentimento de solidariedade. Porque numa guerra, o que você faz para sobreviver não é a sua sobrevivência. A sua sobrevivência depende da relação que você estabelece com as outras pessoas. E eu lembro isso muito claramente, muito claramente. E a gente está numa guerra. A gente está numa guerra, Exato. né? E uma guerra as pessoas vão morrer, né? E numa guerra a gente vai precisar entender que para a gente conseguir sair dela, a gente vai precisar olhar para além da gente e pensar, e todos nós e todas nós seremos desafiados a pensar um processo de transformação que vai para além do que a gente faz, né? E eu acho que esse vai ser o exercício. Para mim, 3 palavras são chaves nesse caminho que a gente está fazendo de ser uma sociedade melhor. Colaboração. Colaboração significa mais do que aquilo que eu posso fazer e somado ao que o outro pode fazer. É o que eu sempre chamo de matemática da vida. 1 mais 1 tem que dar 3. Tá? O que significa isso? Para a gente sair disso, o que a gente fazia antes, mesmo que eu fizesse muito bem, não será suficiente somado ao que o outro pode fazer. A gente vai ter que juntos pensar uma terceira coisa para conseguir passar por isso. Acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa é entender que fazer um processo cooperativo significa que eu só vou soltar a mão dessa pessoa quando eu tiver certeza que a próxima pessoa que vai cuidar dela já pegou na mão dela. Hoje, o que a gente faz? A gente faz muito bem, e muitas pessoas fazem muito bem o seu trabalho, mas a gente deixa de pensar de onde ela veio e quanto ela vai fazer e quanto ela vai peregrinar para conseguir chegar na próxima pessoa que vai poder apoiá-la. E isso não pode ser uma responsabilidade só dela, isso é uma responsabilidade compartilhada, porque eu sei como funciona. Então eu preciso ajudar essa pessoa também a dar esse próximo passo. Isso é um processo de cooperação, onde cada ator sabe que o seu papel não começa no seu trabalho e não terminará quando o seu trabalho estiver feito. E a terceira, que eu acho palavra, é empatia. O que eu trago, e eu sempre faço essa reflexão, e quem já me ouviu, me desculpe, mas vai ouvir de novo. É um prazer ouvir você falando de empatia, a gente ama. Porque assim, eu realmente acho que a empatia, que bom, Mari, eu fico feliz. Porque a empatia é a nossa capacidade, não é a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro. E numa guerra, a gente sabe que isso não é possível, porque eu não sei o que é estar numa favela. Eu não sei o que não é ter uma comida amanhã, porque eu não sei o que fazer, porque eu não estou trabalhando. Então, assim, eu não sei o que é isso. Então, eu não posso ser hipócrita e dizer, sinto muito, eu sei o que você está passando. Não sei. Não é isso. Ser empático é você saber o poder que você tem do lugar onde você está para transformar positivamente a vida de outra pessoa. O que eu quero dizer com isso? Quem pode mais, precisa fazer mais. Essa é a responsabilidade. Isso é ser empático. E ser empático não é se colocar, é entender que lugar você ocupa. Por isso que eu faço a discussão sobre os homens não têm que ir lá defender as mulheres. Isso é papel das mulheres. O papel dos homens é conversar com seus camaradas. O papel das pessoas ricas não é ir lá e resolver o problema das pessoas pobres. É olhar para dentro do seu ecossistema e sim distribuir um processo de renda para garantir que aquelas pessoas possam construir os seus próprios processos. Não é você que vai dizer o que essa outra pessoa precisa. Então, esses processos todos, eles exigem que a gente pense para além da gente. Porque é só assim que essas pessoas crescem e a gente cresce. Porque não é o que eu acho que a outra pessoa precisa, é o que aquela pessoa vai fazer com aquilo que eu posso oferecer para ela. Isso eu acho que são as 3 coisas para mim mais importantes e que eu gostaria muito que a gente saísse desse lugar para entender que quando a gente fala sobre direitos humanos, né, a gente não está falando sobre uma coisa que é importante, um tema importante para o mundo. Isso é um jeito de olhar para o mundo, né? E eu acho que essa questão que a gente está vivendo agora é entender que esses direitos humanos são os direitos básicos para a gente garantir a existência. A nossa existência, a existência da humanidade. Sim. Então, acho que é isso, né? Sim. Mafô, eu tenho feito algumas lives sobre esse período de isolamento, sobre violência, e acho que algo que você falou, que eu acho que é muito importante quando a gente pensa sobre política, porque a gente começou com essa coisa de, mas eu não votei em A, B ou C. Então, a culpa não é minha de como estão sendo tomadas as medidas com relação à crise, né?
E aí, quando você diz isso sobre esse processo de colaboração, de solidariedade, fiquei pensando nisso, né? Que, na verdade, não importa agora, nesse momento, de fato, em quem eu votei, mas em quem eu vou votar. Como é que eu vou pegar essa situação, o que a gente viveu, e levar a sério a política no nosso país? Não é? Porque se a gente tem N problemas hoje, e isso ficou muito latente com a crise, né? E um outro lado também, que é quando alguém faz o seu trabalho, a pessoa é extremamente elogiada, sendo que ela está fazendo o trabalho dela, está cumprindo ali com o cargo dele, seja governador, prefeito, enfim, né? Então a gente tem aqui no Brasil, eu sinto que às vezes a gente não leva com responsabilidade, né? Como sempre, a política é só responsabilidade do outro, do presidente, do governador, do prefeito, nunca nossa. E eu acho que essas conversas que a gente está fazendo, né? Então, pensar em políticas públicas, pensar numa sociedade melhor para mulheres, para as meninas, para os homens, enfim, para todo mundo, passa, não tem como, né, Mafô? Passa por uma responsabilidade coletiva. Por uma corresponsabilização, sim. E eu acho que você falou uma coisa, eu tenho assistido muito o ministro Mandetta falar, e ele fala uma coisa que também é verdade, é o seguinte, quem é político, quem escolhe essa carreira política, nem todo... Porque assim, acho que a maioria das pessoas, elas são pessoas boas, tá? A gente tem umas pessoas que são ruins e que aí acabam levando a fama e fazendo a fama de todos os políticos. Fazer a escolha pela política é fazer a escolha por servir para um bem maior comum, né? E essa é uma escolha de muita responsabilidade. Agora, você falou uma coisa, e o Mandetta fala muito isso, e é verdade, assim, eu vejo muitas por exemplo... o sistema de justiça e o sistema de segurança, eles normalmente só aparecem para falar das coisas ruins que aconteceu, né? Isso é péssimo, porque tem muita gente fazendo coisas muito incríveis. Então, sim, eu acho importante que a gente cobre quando não estiver acontecendo, mas eu acho muito importante que a gente também valorize, porque é muito difícil estar nesse lugar, é muito difícil ser cobrada, é muito difícil doar a sua vida e as pessoas só acharem que você só aparece quando as coisas deram errado. E de verdade tem gente que só aparece quando deu errado. E isso é muito ruim, porque parece que elas não estão fazendo nada. Dificulta o nosso trabalho, né? Então, eu acho que tem uma questão aí importante que é sim a gente ter uma responsabilidade. Eu acho que isso ficou muito evidente. A gente está em ano eleitoral, as eleições vão acontecer esse ano. A gente precisa pensar sobre quem a gente quer votar e como essa política vai ser construída, para quem e como, né? E a gente não pode não ser os atores finais dessa política, mas é super importante que a gente pense sobre isso. Por outro lado, gente, de vez em quando, passem pelos serviços só para agradecer, né? Essas palmas, muitas vezes, né, que tem acontecido com o pessoal da saúde, é super importante, porque ao mesmo tempo essas pessoas estão sendo recriminadas por voltar para casa por risco que elas estão trazendo do vírus. Então, assim, gente, é uma loucura o que está acontecendo, sabe? A gente precisa eternamente se colocar como corresponsável, talvez essa seria a quarta palavra que eu diria de aprendizado, porque, assim, a gente precisa tomar cuidado com os nossos preconceitos. Você não pode colocar na responsabilidade daquelas pessoas que estão doando a sua vida, literalmente a sua vida. Muitos profissionais de saúde já morreram por causa do coronavírus, porque doaram a sua vida. Então, assim, é muito importante que a gente seja corresponsável por esse processo, para não culpabilizá-los por um processo que não tem a ver com eles, que é muito maior que eles, e que é só por causa deles que o negócio não está pior. Então, vamos passar por lá, vamos passar na nossa escola, sabe? Elogiar as professoras, porque não é fácil ter 30 alunos dentro de uma escola pública e conseguir administrar essa educação que é esse caos. Então, assim, gente, também é muito importante que a gente seja grato. É muito importante que a gente cobre, é muito importante que a gente seja corresponsável por quem a gente vota, independente se o nosso candidato ganhou ou não, porque é isso, se ganhou, é ele que está lá, é ele que responde. Então, é responsabilidade nossa, né? E sim, ser responsável pelas escolhas que a gente quer fazer pelo país, porque a gente só vai melhorar se cada um de nós fizer a sua parte, né? Foi maravilhosa, quero te agradecer muitíssimo. Eu amei a nossa live, inclusive acho que a gente tinha que fazer outras. E eu quero pedir. Eu quero pedir. Bom, você é uma inspiração para muita gente, né, Mafu? Porque além de ser uma mulher
extremamente bem-sucedida, executiva. Você fez essa transição, né, do terceiro setor para uma grande empresa corporativa. Além disso, você é uma mãe super dedicada, a gente viu, né? Quem não conhecia os filhos da Bafô, né? E uma pessoa que luta, né, para a redução de desigualdades. Então, você é incrível. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para todas as pessoas que estão assistindo, que vão assistir, porque você é uma grande inspiração. Ai, Mari, imagina, assim, eu só tenho a agradecer, muitas mensagens queridas aqui, de agradecimento, obrigada pelo... E, assim, o que eu tenho dito nesse momento é que a gente consiga fazer essa reflexão e esse processo. Eu entendo esse momento, processo em 3 ondas, tá? Acho que tem um primeiro momento é a gente se reconhecer nesse lugar, lidar com os nossos próprios medos, de poder entender o que está acontecendo. Assim, é muito novo para todo mundo, tem muita gente com medo, e isso é real, né? E é muito real. Então, acho que a primeira coisa é a gente conseguir olhar para si, olhar para o nosso processo de humanidade. Depois tem uma segunda onda de processo, que é fazer essa olhada, virar o pescoço, sabe, para o lado e ver o que está acontecendo, né, para além da gente, de uma forma que a gente consiga apoiar os nossos familiares, as pessoas mais velhas da nossa família, as pessoas nossas amigas, aquelas que a gente não fala há muito tempo, né? E por último, como que a gente consegue apoiar para além da gente? Cada um de nós tem um poder de mudar a realidade, mudar o mundo. Eu digo que a gente pode mudar o mundo. E se a gente não mudar o mundo, se a gente tiver mudado a vida de alguém, terá valido a pena. E eu acho que é isso que a gente precisa entender. Quando a gente entender o tamanho do problema e o tamanho do que eu posso resolver, também reduz aquilo que é o que a gente chama de essa ansiedade que a gente tá, esse estresse. Porque assim, a gente não vai resolver todos os problemas, a gente não vai acabar com a fome no mundo. Mas se eu conseguir resolver daquelas pessoas que estão do meu lado, que me pediram ajuda, valeu a pena. Porque não é todo mundo que vai vir te pedir ajuda. Não é, entendeu? Então, tá tudo bem, gente. Assim, se cada um fizer isso no seu entorno, a gente resolveu o problema do mundo, porque todo mundo tem outros, né? Então, eu acho que a minha mensagem para isso é um pouco a gente encontrar esse espaço de qual que é o meu propósito, onde eu quero apoiar, quem eu consigo apoiar. Isso é um caminho, cada um vai ter o seu tempo. Tem gente que sofreu demais nesse começo dessa pandemia, desse isolamento. A gente ainda vai ficar isolado mais um tempo. Então é muito importante que a gente vá encontrando esse espaço. E tá tudo bem, gente. Assim, sem cobranças também, autocobranças. Tem um monte de mãe aqui falando, te amo, Brunelli, também, linda. Tem muita gente preocupada e as mães que não estão conseguindo dar conta. Gente, a gente vai reaprender a trabalhar. A gente vai reaprender a educar. A gente vai reaprender a se relacionar. E eu acho que é isso, né? É também entender que esse processo, ele traz outras violências que são... A gente já fazia o processo de autocobrança antes. Agora, o negócio fica muito pior, entendeu? Então, é tomar esse cuidado para que a gente não se violente ainda mais nesse processo, né? Porque é muito importante que a gente esteja o mais são possível, sabe por quê? Depois que essa crise acabar, a gente vai ter um Brasil para reconstruir. Que não vai ser rápido, né? Porque não é só ela, né? Realmente é um tsunami. E um tsunami, quando ele passa, ele deixa um rastro. E é isso que vai ficar. E aí tudo bem, gente. Vamos lidar que ele vai chegar, esse momento vai chegar, esse momento vai passar. E depois a gente vai ter que lidar com o processo de reconstrução de relações. E vamos juntos encontrando as respostas para isso que a gente tem que fazer. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada, viu, Mafô? Obrigada, Mafô, não gente. esquece de deixar disponível a nossa live, hein? Sim, senhora. Não, vou deixar disponível. Vou deixar disponível, tá bom, sim, então. tá bom? Um beijo grande pra vocês. beijo. A gente continua juntas e juntos. Tá bom. Tchau. Um beijo, gente. Tchau, tchau.